pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Quem Matou Jesus, do John Dominic Crossan. Ele é um livro que foi publicado pela Imago em 1995. Então ele vai analisar, ele vai fazer quase que um react aqui de um livro, Raymond Brown. Ele vai analisar muito esse livro do Raymond Brown, que é A Morte do Messias, que foi publicado quase que na mesma época. Então ele vai traçar alguns paralelos, eu vou destacar alguns pontos, não vou fazer um resumo todo do livro, vou destacar alguns pontos, né? Então, tem uma parte que ele fala que pouco antes da morte de Herodes, em 4 a.C., segundo Joséfo, em Guerra dos Judeus, livro 1, pontos 648 até 655, os judeus Judas e Matias incitaram os jovens a retirar a águia dourada colocada pelos romanos no Templo de Jerusalém, como símbolo de sua dominação. Contudo, foram executados junto com seus mestres. Então, veja, esse símbolo da águia dourada, né, colocada lá no Templo de Jerusalém. Tem uma outra passagem que ele fala também de alguns símbolos pagãos, né, colocados por Pilatos. Ele diz assim, Joséfo falando, em Guerra dos Judeus, 2:169. Pilatos, sendo enviado por Tibério como procurador da Judéia, introduziu em Jerusalém à noite, sob coberturas, as esfinges de César, que são chamadas estandartes. Esse procedimento, quando o dia clareou, levantou imensa excitação entre os judeus, considerando que suas leis tinham sido pisoteadas, uma vez que não permitiam a ereção de imagens nas cidades. Isso se refere a essa passagem, Antiguidade Judaica de 1856. Outro episódio é quando Calígula decidiu construir uma estátua. Logo depois de ter seu templo, que havia construído em Jâmnia, em 39 depois de Cristo, ter sido destruído pelos judeus. Então ele fez um templo pagão em Jâmnia, perto de Jerusalém, lá pelo ano de 39 depois de Cristo. E esse templo foi destruído. Aí ele, em vingança, ele falou, então vou botar uma estátua minha dentro do templo de Jerusalém. Então Calígula decidiu enviar Petrônio, que era o governador romano da Síria, para Jerusalém para resolver a questão, levando 2 legiões romanas, no total de 12.000 soldados de elite, o que representava metade das forças estacionadas em Antioquia. Mas Petrônio pediu para que Calígula revogasse sua decisão de enviar os exércitos. Calígula, então, enviou uma carta para ele para que ele se suicidasse. Só que essa carta demorou a chegar. Nesse meio tempo, o Calígula morreu, em 41 depois de Cristo. Né? E aí isso acabou poupando Petrônio, que adiou ele não jogou os exércitos contra os judeus, e isso acabou adiando a revolta judaica. Então, a revolta judaica já era para ter acontecido ali em 41. E só foi acontecer em 66, 25 anos depois. Crossan sugere que Petrônio ele é descrito quase que como um santo judeu por Joséfo, ao poupar seu povo judeu. E não por acaso o centurião romano pró-cristão no Evangelho de Pedro, que é o centurião que guarda a tumba segundo a Evangelho de Pedro, ele tem o nome de Petrônio. Então ele ficou bem aí entre os judeus. O Crossan destaca que a reconstrução do templo por Herodes ela se estendeu por décadas. Tá? Então Herodes reconstruiu o templo, mas isso dependeu, foi por muito tempo, e foi terminar um pouco antes da Guerra de 66. Aí veio a guerra e destruiu tudo. Quer dizer, ficou um tempão, ficou algumas décadas para terminar a construção do templo. Quando terminou, tacou fogo e... Quer dizer, paradoxal, mas é o que aconteceu. Ele relata que os romanos eles saquearam o templo após a morte de Herodes, em 4 a.C. Eles conseguiram algo como 400 talentos, segundo Flávio Joséfo. Está na Guerra dos Judeus, 2,50, e Antiguidades Judaicas, 17,264.
Só para ter uma ideia desse valor, isso é o que estava dentro do templo. Os rendimentos de Herodes Agripa, que governou de 41 a 44, somavam 2.000 talentos. Veja, tinha 400 talentos dentro do templo. Então, isso revela significativa a quantidade de dinheiro que era guardada no templo. O Crossan se refere ao templo como uma espécie de banco central da época. Ele convertia várias moedas, né, que as pessoas iam para pagar, comprar suas ofertas, né, e vinham com as suas moedas. Então, aquele tinha um verdadeiro câmbio ali no templo e uma quantidade razoável de dinheiro. O Crossan ele mostra que no evangelho mais antigo, o evangelho de Marcos, existe uma acusação, a acusação de morte de Jesus recai sobre Roma, sobre os romanos, e sobre, entre aspas, a multidão, né, que escolheu Barrabás. Mateus já descreve essa passagem de outra maneira. Ele diz que todo o povo aceitou a responsabilidade pela morte de Jesus. Isso aparece em 27,25. Né? Os filhos de Israel, 27,9. Então, o sentimento antissemita é muito maior em Mateus, porque ele se refere aos judeus enquanto povo, tendo matado Jesus. Crossan entende que Jesus, como um camponês revolucionário, porém radicalmente social, mais que agressivamente militar, tendo tanto visão quanto programa para o reino de Deus. Então ele se refere a Jesus como um camponês revolucionário, que era mais social, tinha um lado mais social do que agressivo militar, e tinha um programa para o reino de Deus. Né? Ele tinha essa perspectiva de Jesus. É curioso que o Crossan, ele quando fala da profecia da queda do templo, ele diz que aquilo não é profecia historicizada, ele diz que Jesus de fato profetizou a queda do templo. É curioso como é que o Chico Vitarese e a Juliana Cavalcante, eles entendem isso como uma profecia historicizada, né? Crossan não. Crossan entende que isso é uma profecia real. E é curioso também do Crossan, na parte final, quando ele fala que ele foi um padre católico. Ele foi padre na Irlanda. Ele foi tornado padre em 57 e deixou a ordem em 69 para ser um acadêmico. Então ele foi durante 12 anos padre. Aí ele diz assim, daqueles quase 20 anos passados numa ordem religiosa medieval, né, contando todo o período de formação, né, tirei uma convicção absolutamente básica que já apareceu no final do prólogo deste livro. A razão e a revelação, ou a história e a fé, ou a reconstrução histórica e a articulação da crença, não podem contradizer uma a outra. Então, a história não pode contradizer a fé, a menos que não estejamos entendendo uma delas ou ambas. Tento mantê-la sempre em dialética, sob tensão, pois, embora na teoria a revelação seja superior à razão, na prática, a razão é, em geral, o juiz final. Então, a razão vai ser sempre o juiz final. De outra forma, não temos meios para avaliar uma situação como a de Johnstown ou Waco, antes que seja tarde demais. Devem estar se referindo a situações religiosas lá que levaram a massacres, né, coisas desse tipo. Não tem uma presunção racionalista de que a razão está sempre certa, nem que a revelação está sempre errada, nem vice-versa. Ser humano é viver a sua tensa dialética, e a nossa humanidade pode ser igualmente perdida quando a dialética falha em muito, em qualquer direção. A razão, contudo, é disciplinada pelas ciências físicas, sociais e humanas. Elas não são absolutamente infalíveis. Elas são apenas tudo o que dispomos no lado da razão de dialética. Por conseguinte, por exemplo, quando aprendemos das ciências físicas tudo o que podemos sobre a evolução, estamos corretos em julgar que Gênesis 1 não descreve como Deus criou o mundo, mas que Deus, mesmo na criação, não esqueceu o Shabá, mas seguiu a sua lei. O Shabá era como era a maior
maior do que a própria criação. Talvez eu tenha concluído isto na estrutura literária da ênfase teológica ou do autor postulado de Gênesis 1, mas o que realmente funcionou para mim foi que a razão, a evolução, não podia contradizer a revelação, Gênesis 1. Por conseguinte, Gênesis 1 não podia ser tomado literalmente, mas de uma maneira metafórica ou simbólica. Essa conclusão, é claro, é amplamente aceita no pensamento cristão de hoje, mas o princípio envolvido tende a ser esquecido à medida que nos movemos do começo, Gênesis 1, e fim do mundo, para o começo e fim da ressurreição da vida de Jesus. Quer dizer, esse uso da razão que muitos cristãos fazem para analisar o começo, que é o Gênesis, e o Apocalipse, que as pessoas tendem a dar uma interpretação não literal, elas normalmente não usam para analisar o nascimento de Jesus, que é virginal, né? E a ressurreição de Jesus. Porém, a metáfora, o mito e o símbolo sempre se agrupam intimamente em torno de começos e fins, porque no começo devem levar às nossas esperanças e no fim devem enterrar os nossos medos. Então, aqui achei interessante essa dialética aqui da razão e como ele interpreta, porque ele tem interpretações bem radicais, por exemplo, dizer que não houve sepultamento, que José de Arimateia é personagem fictício, que Jesus não ressuscitou, então, e ele ainda se denomina católico, né? Mesmo dentro dessa compreensão que ele está tentando justificar aqui no final do livro. Muito obrigado, então.